Acho que para pensar a ditadura é importante pensar que a ditadura também é uma história fragmentada para as periferias, né? Em que a gente também não aparece e acho que é importante remontar um pouco do que foi esse período histórico para nós. Acho que foi um pouco do meu percurso e imagino que seja o percurso de várias pessoas, assim, remontar o que foi viver a ditadura naquele momento, nesse território, para a gente poder olhar para o que é esse território hoje e quais são as permanências da ditadura que ainda se perpetuam aqui, né? Tem uma frase que eu já ouvi diversas vezes, em diversos contextos, sobretudo esses contextos de disputa política, né? Mas uma disputa política também narrada a partir do território, que é que para nós a democracia nunca chegou, né? Então, quando a gente vai defender a democracia, acho que a gente também pensa que democracia, qual é a democracia que a gente vive aqui no território? E questionar a democracia que a gente vive não é necessariamente ter uma vontade de viver uma ditadura ou fazer qualquer alusão de que a ditadura tenha sido um período melhor. Mas tudo que é fragmentado precisa ser remontado, né? E acho que essa é a importância da gente olhar para esse tema que está sempre tão distante da gente, mas que ao mesmo tempo é muito próximo, né? Se a gente pensar que a gente pode eleger os nossos próprios governantes, e que o Estado, né, como uma instituição onde as suas instituições são fortes, né? Você pensar o direito à liberdade de expressão, você pensar a garantia do acesso a direitos básicos, enfim, que é tudo que eu imagino que deva existir numa democracia e que na prática isso não se materializa em absoluto para nós, sobretudo no momento que a gente está vivendo hoje, né? Essa iminência de um golpe que vem aí se arrastando pelo menos nos últimos 6 anos, assim, e que efetivamente não se consolidou enquanto golpe, mas que a gente já consegue sentir isso na nossa vida, no preço das coisas, na nossa existência, no direito de ir e vir, no que a gente pode ou não pode dizer, no cerceamento das nossas liberdades, né? Eu também penso muito, por exemplo, que instituições de controle existem tanto na democracia quanto numa ditadura, né? E aí eu acho que os usos dessas instituições de controle, elas também marcam pessoas específicas, né? E acho que é importante olhar, mesmo quando a gente fala em periferias, é importante a gente falar quem são as pessoas marcadas por isso, se não pessoas negras, jovens negros, mulheres negras, mães mestiças, trabalhadoras pobres, né? Acho que é importante a gente olhar para quem são essas pessoas que estão aqui e o valor que essas vidas têm e a necessidade ou não da gente ter os nossos direitos básicos garantidos, né? É impossível falar de uma marca social, racial, né, no território, nas periferias hoje, sem a gente olhar para a questão do genocídio, né? Tal qual como a gente sempre olha e observa as pessoas que foram desaparecidas, né? Os desaparecidos políticos, né? Essas pessoas que tiveram seu sumiço até hoje não explicados, assim. E isso é uma história muito comum para nós, porque vários dos nossos desapareceram. E aí a gente sabe que existe aí um perfil torturador, um perfil de terror, né? Se a gente pensar a ditadura enquanto terror e barbarização, a gente também vive um terror e uma barbarização, né? Nas nossas vidas. E aí eu fico reflexiva, né? E acho que acabo sempre tentando fazer esses antagonismos entre ditadura e democracia, porque o que a gente vive aqui talvez seja uma coisa inominável, né? Porque nós conhecemos o terror,
e não é de hoje. Quem é o Manuel da Conceição? Sou eu. Sou eu o presidente do sindicato? Sou eu, sou o presidente do sindicato. Aí os caras, o seguinte, já chegou, deu um tiro na perna dele. E ele foi, não trataram e teve uma gangrena, foi obrigado a cortar, amputar a perna dele. E aí o Sarney foi lá oferecer uma perna para ele. Teve a cara de ir lá, falar, olha, eu vou dar uma perna mecânica para você. O Mané ouviu. Vou dar uma casa, sabe, que a política oferece até o céu, né? Vai lá, olha, você vai estar ao lado de Deus Pai, Deus Poderoso. E aí você vai receber também um carro. Mané, que legal, porque você vai ficar no sindicato, vai ficar aí. Ou seja, quer formar pelego. E aí, o Mané, muito simples, semi-analfabeta, um pastor da igreja evangélica, Assembleia de Deus, ele foi, falou para o cara, olha, pro governador, a casa eu acho que é importante, todo mundo quer uma casa. Quando tiver casa para dar para todo esse pessoal que está morando aí nesses barracos, aí eu também quero a minha. Outra questão é o seguinte, a questão do carro, a senhora sabe, sem perna é difícil, então, gosta, aceita o carro. Agora, eu quero que os outros também tenham a oportunidade de ganhar um carro, viver aí na miséria, trabalhar muito longe. Agora, a minha perna não, essa perna só não vai me dar uma outra igual. Essa perna é minha classe. Essa perna é minha classe. Minha classe me dá. Uma de ferro, ela me dá. Não precisa do senhor me dar uma perna de ferro. Eu queria minha perna de verdade. Essa o senhor não me dá. E aí o seguinte, dali, o pessoal soube da conversa dele com o governador, fizeram uma música para ele. Chama Minha Perna é Minha Classe. E a música é assim. Mas Manuel da Conceição, sua perna é sua classe. Um homem se pode ferir, um homem se pode matar. Uma classe não se pode por muito tempo explorar. Mas Manuel da Conceição, sua perna é sua classe. Então, havia já naquele momento uma resistência, um trabalho de resistência. E esse trabalho foi reprimido violentamente. O Manuel da Conceição foi preso em 1972. Eles prenderam o pênis dele, pregaram um prego numa mesa, tiraram a perna dele, ficou uma perna só, durante 2 dias. Ele ficou louco. Tá certo? Essa é a ditadura. A ditadura não só matava, não só prendia, torturava, mas enlouquecia as pessoas. Os mecanismos, né, de tortura que foram aprendidos com grandes torturadores na época da ditadura militar e que tiveram a influência estadunidense muito forte, muito marcada, da mesma forma que é um país que para o Brasil continua sendo uma referência, pensando música, pensando inclusive até debate racial, né, essa contradição do que é essa potência americana e, enfim, infiltrada aqui durante a ditadura e que propunha esse terror. E, óbvio, eu acho que a presença da polícia militar no território é muito forte, mas esse não é o único tipo de terror e de tortura que a nossa população vive. Então, eu acho importante, nessa fragmentação que é reconstruir essa história da ditadura para os nossos territórios, inclusive com pessoas que fizeram parte dessa história, né? E fomos apagados como se nunca tivéssemos existido nessa narrativa, né? Onde estava a periferia quando estava tendo a ditadura? Vivendo normalmente como não tivesse acontecendo nada? Será que era isso mesmo, né? A gente precisa rediscutir esse imaginário. E aí eu fico pensando justamente nisso. Quais são as outras torturas que a gente continua se submetendo ou, infelizmente, tendo que lidar com elas e tendo que muitas vezes fugir também delas, né? A gente também vive em fuga, mas isso é uma história que a gente cultiva, porque é a nossa história, por mais que a gente não quisesse que ela fosse assim. Então, aquilo que é impresso na televisão, na internet e está na nossa cara, que é
a maneira como a polícia aborda os jovens nos jardins ou em qualquer outro lugar, como cidadão de bem, como cidadão respeitoso. Geralmente, né, são jovens brancos de uma outra classe social, e a maneira como a polícia vai impondo seu terrorismo aqui no território, seja quando os jovens estão se propondo a fazer uma festa na rua, e aí a gente é acusado de baderneiro, de uso abusivo de drogas, que está tendo violência sexual dentro desses espaços. É uma narrativa que vai se criando também para nos tornar terroristas, né? Eu acho que isso foi um mecanismo produzido durante a ditadura, né? Então, por defender um posicionamento político ou por se alinhar com ideias comunistas, socialistas, muitas pessoas foram vistas como terroristas, inclusive aquelas que estavam propagando ideias e não necessariamente estavam portando armas ou coisas ilegais. Mas só o fato de você ter uma ideia que era contra a hegemonia já era absolutamente perigoso. Ele foi torturado. Mas ele foi torturado por quê? Porque ele é comunista. Não, o padre fulano foi morto. Mas foi morto por quê? Porque ele é comunista. E o pessoal de Matinhas, por que morreu? Foi torturado até a morte. Por quê? Não torturado, não. Ele, naquele tempo não se falava em tortura. Ele apanhou até a morte. E a história do comunismo, o Monsenhor José Borges, que era o padre da minha cidade, dizia assim: o comunismo é assim, vocês têm aquela terrinha de vocês, se o comunismo tomar conta, vocês têm que dividir aquela terra toda. E se vocês fizerem uma farinha, se tiver 6 cuias de farinha, vocês têm que levar para o governo para dividir, vocês só têm direito a uma. É um verdadeiro terrorismo. Comunismo é aqueles que vai arrancar sua unha. Comunismo é aquele que vai arrancar os seus olhos. Tudo. Era o padre que falava isso na igreja, gente. E hoje a gente vê essa reprodução de uma ideia de um comunismo brasileiro que não existe e nem esteve perto de existir, né? Mas uma ideia que se cria e todo mundo que não está dentro desse... Todo mundo que de alguma forma se aproxima porque luta por direito é visto como comunista, logo deve ser combatido. Aí eu fico pensando, o que nós, né, pessoas trabalhadoras, juventude, mulheres, mães, temos de tão perigoso que esse Estado precisa continuar combatendo nos dias de hoje, né? Que tipo de perigo a gente representa para essa sociedade? A gente desvela e revela o racismo e a desigualdade social? Todas as políticas voltadas para a proteção de mulheres, né, ou para a vida das mulheres, não consideram efetivamente o papel de terrorismo que os homens também propõem nessas vidas, né? E aí sempre tratado como um problema meio particularizado, assim. Será que o Estado efetivamente está comprometido com isso? A gente pode questionar a democracia antes dela se tornar uma ditadura. Acho que esse é o grande lance nosso, né? A gente não tem saudade da ditadura. E um senhorzinho sentado do meu lado falou assim, podia voltar à ditadura militar, porque aí acabava com essa bandidagem. Eu falei, seu José, o senhor sabe que no tempo da ditadura militar, sabe quem foi aqueles bandidos que foram torturados até a morte? Eram os trabalhadores. Se a gente for pensar 85 aí como esse marco desses últimos 30 anos aí que a gente não vive mais sobre uma ditadura, a gente também faz essas leituras. O que mudou de lá para cá, né? A tecnologia, a internet, o metrô chegou. Isso é suficiente? Isso é o suficiente para os nossos territórios? Isso é suficiente para suprir a vida do nosso povo? E aí eu vejo um limbo que é a população trabalhadora tendo que articular tudo isso e pensando que eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que botar comida dentro de casa, eu tenho que arranjar um bico porque a comida está cada vez mais cara. Eu acho que é importante a gente trazer esse tema porque, de fato, essa é uma discussão que é feita nos períodos de campanha política, que é feita na televisão de uma forma, às vezes, que não nos coloca dentro desse cenário, né? A gente não vê a periferia sendo discutida
a partir de um prisma diverso e plural. A gente vê a periferia sempre ainda nesse lugar de um derramamento de sangue, de um lugar de escassez, né? E aí a gente tem esses movimentos das diversas coletividades nas periferias também fazendo seus trabalhos, mas se a gente for pensar também ditadura como um lugar em que a liberdade de expressão ela é cerceada, ela é vigiada, eu fico pensando, por que as nossas narrativas ainda não chegaram com a potência que elas têm? Então, acho que a contribuição aqui mesmo é que a gente defenda uma democracia real, de acesso a direitos, que a gente reconheça a questão racial dentro dos nossos territórios e acho que dentro da nossa cidade e do país que a gente vive, porque políticas sociais e de igualdade de gênero, de raça e pensando as populações LGBTs e tudo isso, realmente acho que tem sido um impulso aí para empurrar um pouco o Brasil para onde ele precisa caminhar. Mas é isso, é difícil falar porque mesmo eu querendo trazer outros elementos, a gente sempre acaba caindo no prisma da falta, né? E acho que você ser nascido e criado numa narrativa de falta, muitas vezes também impede a gente de tentar entender onde podemos chegar. E aí, quando eu fui para a casa da patroa da minha mãe, que eu descobri que existia um outro mundo que não era aquele. Porque era tudo tão naturalizado, a miséria era algo tão naturalizado, sabe? Era tudo, todo mundo era pobre, então, quer dizer, eu não conhecia outra, eu não tinha como comparativo, sabe? Não tinha. Quando eu cheguei na casa da patroa e vi a sala de taco, a filha da patroa tinha um quarto. E ela era branca também, né? A família era branca e eles eram militares. E quando eu fui morar nessa casa, eu fui estudar no mesmo colégio que a menina. Eu fui estudar no Linneu Prestes. Você imagina o que é uma escola em 1973, eu não lembro, 74, 75. A diferença quando eu cheguei naquela escola. Quando eu cheguei naquela escola, a primeira coisa que eu percebi, eu era filha da empregada. Tinha uma diferença muito grande. Você sabia que escola pública naquela época era escola da elite? Escola particular, não tinha escola particular. Escola particular era para quem não ia bem na escola. Tinha prova para entrar na escola pública, mas eu não sei o que fizeram lá que eu entrei nessa escola. E aí, eu fui para essa escola e eu sofri todo tipo de preconceito que vocês puderem imaginar. E depois, com o tempo que eu fui crescendo, eu me destaquei lá na escola, porque eu comecei a ficar moça, jovem, eu comecei a jogar. E a gente tem um diferencial, a gente da periferia. A gente se destaca, a gente joga, a gente não tem... Essas pessoas, elas são criadas em pequenos espaços. E a gente é da rua. Se a gente for pensar em educação, onde estão e como estão as nossas crianças, os nossos jovens inseridos na escola dentro desse contexto, para pensar ditadura militar, para pensar democracia, para pensar os grandes desafios que a gente tem para os próximos tempos aí, pensando o futuro, né? Acho que nós temos uma grande rede de pessoas, professoras, educadores e educadoras comprometidos aí com uma educação emancipadora, da gente fazer essas discussões, né, como essa que a gente está estabelecendo aqui agora e tantas outras importantes para o nosso tempo. Ao mesmo tempo, isso ainda é muito restrito, né? Ao mesmo tempo, eu olho para a realidade que o meu filho ou que tantas outras crianças estão inseridas e os mesmos discursos coloniais e a mesma história vem sendo narrada exatamente da mesma maneira, né? Se a gente pensar o papel da escola e até essa coisa que é tão comum, que as pessoas diziam que na ditadura a escola era muito melhor, que as pessoas tinham mais acesso, né? E a gente sabe
quem eram as pessoas que tinham acesso à educação durante o período da ditadura e hoje, sim, de alguma forma, a gente tem o garantido, tem parte do direito à educação básica garantido, a gente continua não tendo uma educação verdadeiramente emancipatória, no sentido libertador mesmo, do que deveria ser educação reflexiva, inclusiva, transformadora, né? À luz também aí do grande pensador brasileiro, que é o Paulo Freire, que muitas de nós, né, que estamos na educação, temos esse grande respeito, admiração. E aí eu acho que é um grande desafio, porque a gente tem esse desafio também enquanto sociedade civil, enquanto grupos organizados, de permanecer trazendo essas narrativas não contadas para os nossos jovens e até para as nossas mais velhas, né? Pensando que muitas, inclusive, não conseguiram acessar a escola, né? Então, de lá para cá, quem são as pessoas que conseguiram acessar a educação básica e permanecer nessa educação básica que não nos coloca, não nos reconhece, não conta a história do nosso território e não nos coloca como sujeito político dentro desse contexto histórico, a não ser pela falta, a não ser pela inabilidade, a não ser também, e aí acho que é importante dizer isso, que a escola continua sendo um lugar violento para pessoas pretas e pessoas pobres. O que se espera, né, a gente, enquanto cidadão, nos formando para ser um cidadão e já com o estigma de que precisamos ser um cidadão acima de qualquer suspeita, isso quer dizer que dentro dos próprios contextos escolares nós já somos vistos como pessoas suspeitas, menos capazes, não potentes, enfim. Acho que não era só para discutir aí os problemas que a gente tem na educação, mas acho que para trazer mesmo a importância de uma educação verdadeiramente emancipadora. Nesses 35 anos, o que mudou em relação à educação do nosso povo, né? Quando a gente não olha para a educação do nosso povo, como é que a gente vai saber diferenciar o que é uma democracia e o que é uma ditadura? Pensaram que cortando a perna a luta se acabasse, mas Manuel da Conceição, tua perna é tua classe. A um homem se pode ferir, a um homem se pode matar, mas uma classe ninguém pode por todos.